Pronto! Bom dia, boa tarde, boa noite. Vou fazer de novo, porque agora está gravando. Esqueci. Amados, amados, estamos aqui hoje para juntar o que a gente falou ontem sobre dinheirinhos e nossa relação com ele, com outra parte que é dinheiro, né? Tempo é dinheiro, dinheiro é tempo. Vamos ouvir sobre gestão de tempo e produtividade. Vai ser uma coisa toda interativa, cheia das coisas. Eu nem sabia que esse homem ia entregar esse troço todo, já estou curiosa. E não vamos mais perder tempo. Está gravando, deu bom. Rodrigo Rocha, a palavra é sua. Muito obrigado, Luísa. Obrigado, Letícia, aí, pelo convite, pela organização. Acho que está todo mundo me vendo? Estou aparecendo aí? Pô, né? Tá. Como é que é o projeto? Deixa eu projetar aqui. Share screen. Só um minuto, gente. Ver se vocês estão vendo a minha telinha. Estamos. Oh, que ótimo. Então, pessoal, primeiramente, boa noite. Mais uma vez, agradecer Luísa e Letícia pela organização, pelo convite, pelo carinho aí nessas tratativas aí que a gente ficou conversando, né, Letícia, nas últimas semanas. Eu botei aí com legenda também, tá, pessoal? Questões de acessibilidade, vocês estão vendo a legenda. Acredito que se a gente tiver alguém aí com alguma dificuldade auditiva, alguma coisa assim, facilita. Então, eu vou falar aqui, antes de me apresentar, só contextualizar um pouco, vou falar sobre gestão do tempo, nós vamos falar também sobre foco, produtividade, mas eu prefiro falar de tempo porque eu vou dar uma ênfase muito forte nessa palavra durante o nosso papo aqui. Então, é uma abordagem bem prática, então, assim, não esperem aqui um conteúdo extremamente teórico, né? Não vai ser nada extremamente teórico, extremamente técnico, é uma coisa muito prática, muito do dia a dia, nós vamos falar aqui uma linguagem popular durante o nosso papo. Então, a ideia é a gente conseguir elevar um pouco a nossa consciência em relação ao maior bem que possuímos. Eu vou falar um pouquinho disso mais à frente. Então, só para me apresentar aqui, meu nome, como a Luísa já adiantou, meu nome é Rodrigo Rocha, tenho 33 anos. Falando um pouco da minha vida pessoal, sou pai, sou ciclista, amador, gosto de videogame, futebol, basquete. Luísa já falou isso aí um pouquinho mais cedo, não estava gravando, né, Luísa? E sou profissional de recursos humanos com 10 anos de experiência na área e 5 anos de experiência como gestor de pessoas. Eu sempre carrego essa máxima aí comigo, nem uma máxima, né? Mas é um propósito, é um conceito de que pessoas felizes são mais produtivas. Então, realmente acredito nisso, realmente acredito que a gente encontrando um propósito, encontrando um motivo do que a gente faz, a gente é muito mais produtivo, feliz e faz muito mais dinheiro, já que vocês falaram de dinheiro antes. Então, só passando aí, eu sou economista de formação, então sei um pouquinho sobre essa história de dinheiro, mas, na verdade, acabei me especializando em gestão de pessoas, em RH, fiz a especialização em gestão também, e estou estudando atualmente, fazendo um MBA relacionado à liderança, inovação e gestão 4.0. Então, quem quiser entrar em contato, conversar, trocar ideia, estou deixando aqui embaixo, esse aqui é o meu LinkedIn, fique à vontade lá para conectar, todos serão muito bem-vindos. Então, eu queria só fazer um acordo rápido aqui, antes da gente começar, pedir para que estejamos todos presentes. Então, presente, pessoal, focado no que está fazendo, tá? Para quando a gente for falar, que a gente abra a câmera, que a gente se apresente, vou pedir pelo menos para a pessoa falar o nome, falar o que faz, de onde é. Vou pedir a interação de vocês, vou fazer algumas práticas aqui bem interativas, então é importante a participação de todos. E eu vou fazer algumas práticas, vou pedir para vocês levantarem a mão. Não sei se todo mundo sabe como é que levanta a mão aí no Zoom, eu descobri agora, mas tem um cantinho aí que você consegue levantar a mãozinha. Então, eu vou pedir para levantar a mão algumas vezes, depois vocês vão precisar abaixar a mão para a gente conseguir organizar aqui o nosso papo. Então, primeiro eu queria começar... Vocês estão vendo um menu aqui em cima, não, né? Não, menu não. Então, tá bom. É só para mim, então. Obrigado. Vamos começar falando um pouco sobre o tempo num aspecto mais filosófico, tá? Alguns conceitos trazidos aí pelo professor Leandro Carnal, acho que todo mundo deve conhecer, filósofo super conhecido no Brasil, que ele fala que o tempo é a commodity mais valiosa do universo. Então, assim, o tempo que eu estou falando com vocês aqui há 5 minutos, esse tempo vocês não recuperam nunca mais na vida, né? O tempo, ele é a única coisa que não pode ser reposta. Então, quando a gente fala de gestão de tempo, pessoal,
parece que a gente está falando em só organizar as coisas, em só sobrar mais tempo, ou então fazer muita coisa ao mesmo tempo. Não é bem isso. É uma coisa muito... A gestão do tempo ela vai muito além do que ter tempo e conseguir fazer muita coisa no mesmo dia. Então, por exemplo, aproveitar o tempo não é viver intensamente, não é fazer muitas coisas e não é ser o workaholic. Vou falar um pouco disso mais à frente. Aproveitar o tempo é saber que o tempo é precioso. Então, você ter a consciência de que o tempo é a commodity mais valiosa do universo. O tempo é a única coisa que não pode ser reposta. Você já vai estar, você já está na direção de fazer um bom gerenciamento do seu tempo. E é estar também no momento presente e parar de viver no momento seguinte. Eu, como um ansioso crônico, ainda não consegui colocar isso aí na minha vida, mas saber viver o momento presente é uma técnica, é treinável, é possível capacitar para viver o momento presente, e é um ponto fundamental para a gente conseguir gerenciar bem o nosso tempo. Então, eu queria começar aqui, eu vou deixa eu ver se eu consigo colocar o link aqui do slides para vocês. Só um minutinho. Opa, deixa eu puxar essa janela para cá. Vocês estão vendo a apresentação ainda? Então, né? Eu vou deixar o Slice aqui para vocês, pessoal, no chat. Não sei se todo mundo conhece. Vou pedir para vocês abrirem aí. O Slice, ele é uma ferramenta de brainstorming em que você vai colocando ali algumas ideias, né? Vocês estão vendo o Slice agora? Então, né? Então, aqui você clica e digita aqui qualquer coisa que você queira. Tá? Então, eu queria que vocês colocassem aqui, e isso aqui vai ficar disponível para vocês colocarem ao longo do nosso papo, dicas para a gestão do tempo que vocês utilizam no dia a dia de vocês e sugestões, ou então algumas técnicas de gestão de tempo que vocês tenham, para a gente poder olhar no final aqui e compartilhar entre todo mundo que está participando como que vocês gerenciam o tempo de vocês, se é que vocês já adotam alguma prática para realizar a gestão do tempo de vocês. Então, já vou colocar aqui, por exemplo, uma prática que eu utilizo, que é uma utilização de um calendário para todas as atividades que realizo. Ok? Então, eu tenho uma agenda. Qualquer papo que eu for bater, esse papo que eu estou batendo com vocês aqui agora, eu já coloquei na minha agenda. Se alguém no meu trabalho quiser me chamar para uma reunião, vai saber que eu estou ocupado com outro assunto. Tá? Então, a ideia é só ir colocando aqui sugestões. Não vamos ficar com isso aqui aberto agora. Pedir a vocês para ir colocando aí no final da apresentação, a gente volta ali. Então, eu queria perguntar para vocês aqui, fazer uma reflexão rápida, e aqui é muito uma abordagem bem cotidiana, né? Como que a gente gasta o nosso tempo, assim, para a gente refletir. Como que você gasta o seu tempo livre? Tenho aqui 2 horinhas livres. O que eu faço com essas 2 horinhas que eu tenho livre? Redes sociais, né? Gasto em redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter. Agora tem o TikTok, né? Não é mais da minha geração, né, gente? TikTok é coisa da minha enteada aqui de 14 anos, mas ela passa o dia inteiro naquilo. Sites de notícias, lendo economia, fofoca, estudando, lendo livros, fazendo algum curso. Eu tenho um tempo vago, eu tenho um curso online, vou lá fazer um curso online, alguma coisa assim. Serviços de streaming são muito populares hoje em dia. Acredito que muita gente gasta muito tempo, por exemplo, vendo Netflix. Isso não é ruim, tá, pessoal? Não estou falando nada disso aqui, não. Então, serviços de streaming, vídeos, séries, filmes, etc. Jogos. Eu, por exemplo, como coloquei no início, sou um amante de videogames. Então, o PS4 é uma quedinha que eu tenho, que de vez em quando eu tenho que quebrar a minha agenda para jogar um pouquinho. Televisão, novela, BBB, futebol. Só pensar assim, o que a gente faz no nosso tempo livre? O tempo que a gente não está trabalhando ou não está estudando algum estudo que seja alguma coisa obrigatória ou que seja, ou que você tenha uma carga horária específica para gastar ali. Quando eu tenho meu tempo livre, o que eu faço com ele? Geralmente a gente vai distribuir nesse tipo de atividade aqui. Vai ter uma atividade de lazer também, que eu acabei não colocando aqui, atividade física, alguma coisa ou outra assim. Mas, em geral, é mais ou menos assim que a gente costuma gastar o nosso tempo. E aí, eu queria começar falando um pouco de smartphone, a maneira como eles entraram na nossa vida nos últimos 10 anos,
eu queria começar pedindo um voluntário aí para fazer uma brincadeira aqui e depois eu vou pedir para todos fazerem aí nos seus celulares. Quem pode ser esse voluntário, por favor? Só abrir a câmera, se apresentar, dizer de onde veio. Ninguém, gente? Eu vou ter que chamar? Eu posso ser o Rodrigo, prazer. Tá me Quem ouvindo que bem? é? Tudo bem, Vivi? Tudo bom? Prazer Olá, tudo conhecê-la. bem? Deixa eu te Prazer, fazer sou a aqui do pergunta. Rio. Ah, Passa. você é do Rio. Ótimo, desculpa, te interrompi. Vivi, o Diga. seu smartphone é o quê? É Android ou é iOS? É Android. É Android. Então você vai fazer isso aqui. Aí todo mundo que tem Android vai fazer a mesma coisa e quem tem iOS vai fazer o passo abaixo, tá? Você vai lá em configurações, você vai achar um cantinho aí com bem-estar digital e vai aparecer qual que foi o seu aplicativo mais utilizado. O ruim do Android é que ele só aparece do mesmo dia, de hoje. Como a gente está Ah, no fim do legal. dia, já dá uma tônica. O Uhum. iPhone ele mostra o seu histórico. Qual que é o seu, Vivi? Deixa eu mostrar aqui para não dizer que eu estou mentindo. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Olha, vamos Mas ver. é YouTube? YouTube. Isso. Segundo é É a mais a câmera. câmera e depois Legal. é o WhatsApp. É. YouTube, câmera, WhatsApp. Nem Olha, conheci esse recurso. então, eu também conheci quando eu fui fazer esse material, tá? E aí eu queria só pedir uma coisa, eu queria que levantassem a mão aí aquela ferramenta que eu falei mais cedo, todo mundo que tem uma rede social em primeiro lugar. Sebastião já levantou. Tem mais um. Eu queria Três. saber se o WhatsApp conta como rede social. Rede social. WhatsApp é rede Conta. social. YouTube é rede social. Olha, já temos 5. O meu hoje, por acaso, não está na rede social. São 7. Olha, gente, para não dizer que eu estou mentindo, eu queria conseguir mostrar que não sei se dá para ver. Mas o meu primeiro lugar hoje está o relógio. Sabe por que está o relógio? Porque mais cedo, na hora do almoço, estava cronometrando a minha apresentação aqui. E para eu encaixar o tempo, né? Então, acabei usando muito o relógio. Então, só, 7 pelo menos aí levantaram a mão. Vou pedir o pessoal abaixar a mão agora, por favor. Então, mais ou menos metade de nós aí, não sei se todo mundo fez o teste, mas metade de nós aí temos uma rede social como aplicativo mais utilizado no nosso dia a dia. O que isso significa nesse momento? Não muita coisa, né? Isso depende muito também do que você trabalha, o que você faz no seu dia a dia, mas isso significa a maneira como a gente está interagindo, isso diz muito da maneira como a gente está interagindo com a sociedade. No nosso ambiente de trabalho, acredito que muitos de vocês talvez utilizem o WhatsApp. Quem perguntou aí, por exemplo, do WhatsApp, deve utilizar o WhatsApp para trabalho, é muito provável que vocês utilizem o WhatsApp para o trabalho. Então, as redes sociais elas chegaram na nossa vida e o que eu coloco cuidado aqui, que a gente tem que ter quando eu faço essa brincadeira, é o cuidado de se a gente está utilizando essa rede social de maneira produtiva, com foco, guiado aí para a nossa prioridade, nosso propósito de vida. Tá? Então, eu queria fazer agora um game. Esse game é muito interessante, eu não sei se alguém conhece já essa plataforma da Kahoot. Eu vou pedir vocês para entrarem aqui nesse link, olha. Vou botar aqui na tela, só um minuto. Modo clássico. Vocês precisam entrar em www.kahoot.it. E aí, quando vocês entrarem nesse site, ele vai pedir esse PIN aqui. Ele vai pedir um PIN. O PIN é 445-3007. Vamos dar aí 2 minutinhos aí, pessoal, entrar. Se alguém tiver dificuldade, pode falar aí. Bela Toledo já entrou. Tem o Stein aqui, alemão. Stein. Vivi. Só 3, gente. Estamos com dificuldade. Acho que Dei. sim.
E lembrando, Rodrigo, que no Kahoot aparece a pergunta na sua tela, né, no Zoom, e a gente vai clicar no site. É porque quando eu usei a primeira vez, eu me enrolei toda. E aí eu perdi. Então, excelente, Vivi, eu vou explicar isso, tá? Maravilha. Eu vou explicar isso porque, assim, vocês vão precisar olhar a minha tela para responder. Tá? Então, vai ter que ter uma agilidade aí na troca de janelas aí no computador, tá? Se alguém entrou pelo celular, por exemplo, fica mais fácil. Aí você responde pelo celular enquanto está no computador. Olha, somos 17, temos 10 só. Tem mais 11, o Fábio. Vamos começar então, gente? Só 11? Tem alguém que não está conseguindo? Se tem gente que está no celular, dependendo do celular, tipo, não vai ser das melhores experiências. Eu vou dar esse salvo-conduto para algumas pessoas que eu sei que assistem no celular. Entrou, tá ligado aí, ó. Aí eu tentei colocar Carmen Sandiego, mas não consegui. Queria só dizer isso. Eu não coube todas as palavras, mas toda vez que eu jogo coisas é Carmen Sandiego. Bom, vamos lá, né? 13 pessoas, tem 4 pessoas aí que acho que não conseguiram entrar. Uma deve ser eu, né? Então, na verdade, são 3 pessoas aí. Alguém não está conseguindo? Quer que te espere? Então, vamos lá, gente. Vamos começar o nosso jogo aqui. Vamos falar sobre hábitos brasileiros, gente. Então, prepara, que vamos fazer umas perguntinhas bem básicas sobre o nosso uso do tempo no Brasil. Primeira pergunta, quais são os aplicativos de celular mais utilizados no Brasil? Fonte da Apple Store e Google Play. Temos 2 respostas. Três respostas. 7 respostas. Rodrigo, o Matheus disse que não está vendo a sua tela. Tem alguém não vendo minha tela? É. Achei estranho que... Conseguiu não, conseguiu. Conseguiu? Muita gente não conseguiu responder. Foi o tempo, pessoal? O tempo foi muito rápido? Não, Rodrigo, eu só cheguei atrasado na hora que eu consegui, errei a senha para entrar no Kahoot e fiquei um pouquinho atrasado no Kahoot. Tinha que ser o Manel mesmo. Vocês acham que precisa dar mais tempo para responder? Podemos seguir assim. Vamos seguir assim. Vamos embora. Rodrigo, acho que precisa de um pouquinho mais de tempo. Comentaram aqui no chat. Precisa de mais tempo? Então, peraí rapidinho. Vamos fazer o seguinte aqui. Desconsidere isso aqui. Volta. Ok. Deixa eu só configurar aqui para botar mais alguns segundos para a gente poder responder, pessoal. É coisa bem rápida. Pronto, vamos de novo então. Trazer aqui para a tela. Só que vocês vão ter que fazer outro PIN, tá? Vamos lá. Tem que acessar novamente. E aí, se alguém quiser já seguir naquela de acessar pelo celular, fica mais fácil de responder. O PIN é o mesmo, Rodrigo? Não, é outro. É 8280177. Vamos tentar ir rapidinho aqui para a gente não perder tanto tempo. Estamos falando de gestão de tempo. Vamos lá. Hein? Bela, Dave, Vivi, o retorno. Stein, Lia, não sei, Leandro. Lu Costa, Fábio. Manel foi. Ô, Manel, hein? Vamos. Tem mais 6 pessoas. Letícia, Jane, Lívia. Ô, Jane tá aí também. Beijo, Jane. Guto. Tá ligado. Ó, agora foi todo mundo, hein? Só faltou um, eu acho. Então, beleza, pessoal. Vamos lá, rapidão, hein? Vamos falar de hábitos brasileiros. Você já sabe a primeira pergunta, já dá para responder aí de cara, hein? Quais são os aplicativos de celular mais utilizados no Brasil? Depois a gente pode refletir um pouquinho sobre esse tipo de
de informação, né? Independente da escolha que vocês queiram aí, independente da resposta, a gente vai ter rede social aí dominando os aplicativos mais utilizados no Brasil. 12 respostas, faltam 3 pessoas responderem, 13, 14, falta 1. Beleza, foi. Vamos ver quem acertou. Instagram, Facebook, WhatsApp e Uber. São as 3 primeiras. São os 3 mais utilizados. Vamos para a segunda. Vivi está na frente. Qual a posição do Brasil no ranking dos países que mais gastam tempo em aplicativos de celular? Informação da fonte da Forbes, essa. Primeiro lugar. Segundo lugar, porque os Estados Unidos está sempre em primeiro em tudo. Quinto lugar ou 12º lugar? Ou será que a gente está na frente dos Estados Unidos em alguma coisa em primeiro lugar? O que vocês acham? E essa ficou em 20 segundos, foi rápido. Né? Não, primeiro lugar, pessoal. Vamos lá, vamos ver quem foi para a primeira. Lia, que foi para o primeiro lugar. Em quanto tempo o brasileiro gasta, em média, em aplicativos mobile por dia? Eu vou ler aqui para facilitar a resposta de vocês. O vermelhinho, 2 horas, o azulzinho, 3,5, o amarelo, 7 e o verde, 5,4. É bem rapidinho a resposta, pessoal. Só consegui trocar da primeira, então tem que ser rápido aí na resposta. 5,4 horas nós passamos por dia em aplicativos de celular. O Guto tá on fire aqui, ó. Nossa. Qual a posição do Brasil no ranking dos países que mais passam tempo na internet? Fonte aqui da Hootsuite, que é uma área especializada em redes sociais e internet. Primeiro, segundo, quinto ou 15º lugar? Primeiro no vermelho, segundo no azulzinho, quinto no amarelo, 15º no verde. Segunda posição, ficamos atrás apenas das Filipinas. O Guto segue firme, hein? Quanto tempo o brasileiro passa, em média, na internet por dia? 6 horas no vermelho, 8 horas no azul, 10 horas no amarelo, 24 horas no verde. 24 é sacanagem. Isso aí é para ninguém chutar errado aí. Se alguém chutar verde aí, eu vou... todo mundo já respondeu. Só 3 acertaram, são 10 horas, gente. É assustador esse dado. Qual o percentual de brasileiros que possuem redes sociais? 99%, 85% no azul, 64% no amarelo, 45% no verde. O que vocês acham? Essa é mais fácil, mas ó, o pessoal chutou alto. E o Stein aqui sumiu a ponta. Parabéns. Quanto tempo, em média, o brasileiro gasta por dia em redes sociais? Aí não é aplicativos, tá, pessoal? Eu tinha perguntado no início em aplicativos, agora em redes sociais. 1h30, 3 horas e 40 minutos, 5 horas, 6 horas e 20 minutos. O pessoal foi rápido. Ó, quase que a maioria acertou aqui, ó, 3h40. Vamos ver, Vivi está chegando. Stein está bem também. Quanto tempo por dia o brasileiro gasta vendo televisão? 2 horas, 6 horas, 4 horas ou 8 horas? Lembra, ó, televisão ainda é o lazer mais praticado pelos brasileiros, tá? Em seus momentos de lazer, a maioria dos brasileiros dizem que assistem televisão. 6 horas. O pessoal está achando que o brasileiro está assistindo pouco televisão. O brasileiro assiste muito ainda, minha gente. Pode não ser a nossa realidade, mas é a realidade de muita gente. Quantos livros, em média, o brasileiro lê por ano? Essa eu quero ver. Fonte aqui da Itaú Cultural. Um livro e olhe lá. 3 sendo 1 pela metade, 5 sendo 2 pela metade, ou 8 livros. O brasileiro é um leitor ávido. O que vocês acham? Cinco livros sendo 2 pela metade.
Eu também chutaria menos, tá, gente? Essa informação me surpreendeu. E quantos brasileiros não leram nenhum livro em 2019? Também mesma pesquisa da Itaú Cultural. 20 milhões de brasileiros, 57 milhões de brasileiros, 79 milhões de brasileiros ou 93 milhões de brasileiros. $93 milhões de brasileiros. Na época, foi considerado como 46% da população não leram nenhum livro em 2019. Então, vamos ver como é que ficou o nosso ranking. Vivi ficou em terceiro lugar. Bela Toledo ficou em segundo lugar. E eu já sei quem é o primeiro. Apesar de que ele errou as últimas 3, mas é o Stein. Eu acho que ele errou as últimas 3 aqui. É Stein mesmo? Quem que é a pessoa aí? Dá um alô aí, por favor. Com parabéns aí. Stein, tanto faz. Stein, tanto faz, Matheus. Beleza, Matheus. Gente, esse game é só uma brincadeira para fazer a interação do povo aqui no nosso papo. As informações são informações que fazem a gente refletir um pouco. Antes eu colocava uma pergunta nesse game, eu colocava uma questão que era quanto tempo o brasileiro gasta em média por dia com leitura. A gente gasta em média por dia com leitura 1/3 do que a gente gasta em redes sociais e 1/5 do que a gente gasta vendo televisão. Então, assim, isso significa alguma coisa de concreto? Não necessariamente, mas faz com que a gente tenha leve algumas conclusões e algumas percepções de como que a gente gasta o nosso tempo livre, e até para a gente fazer uma autocrítica, né? Quando a gente vê uma informação dessa, a gente pensar, olha, como que eu estou gastando meu tempo livre? Por mais que as redes sociais tragam interação, tragam também saúde mental, tenham o seu lado positivo, na prática, ela pouco contribui, a não ser que você trabalhe nesse meio, ela pouco contribui para o seu propósito de vida ou para o que você busca profissionalmente ou pessoalmente alcançar. Então, a ideia desse game é gerar interação e que a gente também possa refletir um pouco em como a gente utiliza o nosso tempo no nosso dia a dia. Então, vamos partir agora para uma parte um pouco mais técnica, tá? Falar um pouco sobre o que é gestão do tempo. Né? A gente já falou um pouco agora sobre como que a gente utiliza o tempo, o que a gente faz nas horas vagas, falei um pouco filosoficamente aí do que é o tempo. Então, o que é gestão, o que é gerir o meu tempo? Gestão do tempo é um processo de priorização e organização de tarefas que visa aí uma execução para o melhor aproveitamento do tempo investido nelas e que resulta em maior produtividade e eficiência. Então, mais uma vez, vou falar o que eu falei lá no início. Gestão do tempo não é fazer um monte de coisa em 24 horas. Gestão do tempo é organizar o seu tempo, seguindo alguma metodologia, um método específico, para o melhor aproveitamento do tempo que você está investido naquela atividade. Tá? Então, o objetivo do gerenciamento consciente do tempo é conduzir as nossas rotinas para produzir o trabalho, mas também para ter tempo livre de descanso e para momentos de descontração. Tá? Então, quando eu falo ali, eu brinco ali da televisão, do tempo que a gente gasta com televisão, com rede social, a gente tem que gerir o nosso tempo para ter um tempo livre para isso também. Tá? Não eu vou falar um pouco mais agora à frente sobre para a gente não enlouquecer com a gestão do tempo. Então, a gente precisa gerenciar o nosso tempo para ter o nosso tempo livre também para os momentos de lazer. Esse momento de lazer pode ser vendo televisão, pode ser jogando bola, pode ser fazendo o que você quiser fazer da vida. Mas a questão é como que a gente gerencia o tempo conscientemente. Tá? Então, hoje em dia, a gestão do tempo não é abarrotar a agenda de tarefas. É usar de maneira inteligente e objetiva o tempo que você dispõe. Daí, de toda a teoria que eu peguei sobre gestão do tempo, eu dividi aqui em 2 vertentes. Poderia até dividir numa terceira, mas eu preferi deixar assim que fica mais simples a gente entender. Então, na vertente de organização, onde a gente vai falar de planejamento, ferramentas, métodos para gestão do tempo. E na vertente de produtividade, poderia ser um pouco ali de produtividade e foco, em que a gente vai falar do conteúdo do tempo que você está conteúdo com que você está utilizando o seu tempo, você vai falar um pouco do foco em relação ao seu propósito, e propósito a gente vai falar muito aí, vai conversar muito com prioridades. Então, assim, propósito é uma palavra que vocês já me ouvi falando muito aqui hoje, já ouviram, vão continuar ouvindo. É uma palavra que está muito em evidência no momento, né? Como já foi resiliência no passado, agora a gente está entrando na onda meio que do propósito, de encontrar o propósito de vida. Então, mas isso faz todo sentido quando a gente fala em gestão do tempo. Entender o nosso propósito
gerenciar e organizar o nosso tempo para alcançar esse propósito. Seja ganhar muito dinheiro, seja só ser feliz, seja comprar uma casa na praia, seja viver na floresta, qualquer coisa que você queira fazer da vida, tá? E aí, mais uma vez, falando aqui, como eu falei antes, assim, não é abarrotar a agenda de eventos e também não é ficar doido. Olha, estou fazendo tudo errado. Não enlouqueça. A gente não tem que ocupar o nosso tempo, 100% do nosso tempo com produtividade. Provavelmente vocês já viram esse lindo provérbio aqui, que é muito bonito de se falar, mas a gente precisa refletir um pouco sobre ele. Treine enquanto eles dormem, estude enquanto eles se divertem, persiste enquanto eles descansam, então viva o que eles sonham. E recentemente eu vi no LinkedIn um colega que colocou esse pensamento aqui, né? Na Netflix ela não custa 40, ela custa o seu tempo. O Big Mac não custa o valor X, ele custa a sua saúde. As redes sociais não são gratuitas, custa o seu foco. Tudo na vida existe um custo escondido. Não acredite apenas em essas coisas. Isso faz sentido? Aí ele pergunta, faz sentido isso? Aí eu já vou responder, não faz sentido nenhum. Tá? Porque com o gerenciamento consciente do nosso tempo, a Netflix ela vai custar R$40 e vai trazer para a gente entretenimento, momentos de lazer, de felicidade. O Big Mac ele vai custar R$30 e ele vai trazer um momento de descontração com amigos, com família, com a namorada, com o primo, com o irmão, qualquer coisa. E as redes sociais ela vai trazer a interação social, tão importante principalmente no momento desse de pandemia que nós vivemos. Todo mundo utilizou muito mais as redes sociais nos últimos 2 anos do que a gente utilizou a vida inteira. Não só pelo avanço delas, mas pela necessidade dela na nossa vida nos últimos tempos. Então, como diz no termo atual, esse cara para mim está cancelado, isso aí não faz o menor sentido. E esse provérbio, eu vi uma releitura dele que eu achei muito interessante e eu queria trazer agora. Estude enquanto puder, trabalhe enquanto necessário, viva porque a vida não é uma guerra, depois viva o que você planejou. Você não tem que viver o que os outros sonharam, você tem que viver o que você sonha. Qual é o seu propósito de vida? E esse provérbio, essa releitura desse provérbio, ela vai conversar sobre muita coisa do que eu vou falar aqui. Enquanto puder, nós vamos falar de organização, planejamento e propósito. Tá? Então, só dando esse parênteses aqui na gestão do tempo, eu não enlouqueço, isso é muito importante para a gente. Voltando aqui para a nossa telinha inicial, eu vou falar agora um pouco sobre técnicas e teorias sobre gestão do tempo. A primeira que eu quero trazer é a Nixon. Não sei se alguém já ouviu falar nessa técnica, é uma técnica holandesa que fala sobre a arte de não fazer nada. Nixon é a arte a palavra em holandês significa não fazer nada. O que é isso? Eles têm um roteirinho, né? Sente, toma um café, deixa o celular longe, nada que possa te distrair muito. Aprecie as ondas do mar, o vento, a floresta. Observe as pessoas, vai na janela, observe os carros, observe o movimento. Olhe para si, olhe para os seus membros, para sua mão, para os seus pés, para as suas pernas. E observe o ambiente à sua volta. Então, é tirar um tempo do seu dia, 10 minutos que seja, assim como a gente faz a meditação, muita gente tem prática da meditação, o Nixon também é uma prática de mindfulness. Então, é parar e só observar o ambiente, né? Deixar os pensamentos discorrer e só observar o ambiente. E aí, a Universidade de Colômbia revelou que a prática do Nixon aumenta a capacidade de resolver problemas e a criatividade nas pessoas. Então, é uma técnica que não é especificamente voltada para a gestão do tempo, mas que ela traz, assim como a meditação também traz muito isso para as pessoas, ela traz um ganho de produtividade no nosso dia. Ela traz produtividade, ela traz ganho na nossa capacidade de resolver as situações e os problemas com maior agilidade. E aí eu vou deixar essa sugestão no final do livro da Olga Mackin, que é uma brasileira que estudou essa técnica e trouxe para o Brasil esse livro Abraçando a Arte Holandesa de Não Fazer Nada. Todo mundo já deve ter visto essa matriz de Eisenhower, que é uma matriz de definição de prioridades. Então, aqui eu estou trazendo mais uma técnica de gestão do tempo com base em definição de prioridades. A seguir, eu vou trazer uma outra. Então, o que diz a matriz de Eisenhower? Ele separa 4 quadrantes, do não importante e o importante, urgente e não urgente. Então, quando você junta importante e urgente, é o que você precisa fazer agora. São crises, são problemas, são emergências médicas. Quando você junta o importante com o não urgente, você tem que se planejar. Metas a longo prazo, questões de saúde, relacionamentos, planejamento estratégico. Quando a gente fala de planejamento estratégico de empresa, por exemplo, a gente fala de uma coisa importante e não urgente. Então, a gente fala de planejamento estratégico
21, 26. A gente está falando de planejamento estratégico de 22, 27, 22, 26. Então, a gente está falando no longo prazo. É uma coisa que não é urgente, mas é importante. Então, não é importante e é urgente, delega. Tem um método de um brasileiro que eu vou trazer mais à frente que ele vai falar muito disso. E não é importante nem é urgente, elimina. Então, essa matriz é uma matriz de definição de prioridades que é muito utilizada. Muitos dos técnicos que discorrem sobre gestão do tempo utilizam essa matriz como base aí da definição de prioridades. E aí, trazendo a análise da tríade do tempo do Christian Barbosa, que é um brasileiro que escreveu esse livro, A Tríade do Tempo, ele fala sobre 3 vertentes. Urgente, são coisas que precisam ser feitas imediatamente, geralmente elas geram estresse e consequências negativas. Atividades circunstanciais, que pouco agregam, tiram o foco e são desconexas com o propósito de vida da pessoa. E as atividades importantes, que fazem parte do propósito de vida, fazem diferença na sua vida e nas pessoas que são importantes para você. O que são as atividades urgentes e o que ele fala, como que a gente trata as atividades urgentes? Se planeje, para você não ser pego de surpresa. Então, quando a gente planeja as nossas atividades, os nossos compromissos, lembra que eu falei lá no início do calendário? A gente não é pego de surpresa. Aprenda a dizer não. Aprenda a dizer não para atividades que não façam parte do que você tem, do seu objetivo, das suas prioridades. E delegue. E aí fala muito com a matriz do Eisenhower quando ele fala urgente e não importante. Delega. É urgente, surgiu agora. Tem para quem possa fazer, delega. Isso pode ser na sua vida pessoal e profissional. Tá? Quando a gente vai falar de circunstancial, a gente vai falar do cuidado com as relações pessoais. Relações pessoais que não agregam nada para a sua vida, elimina. Por mais difícil que seja, aquela relação pessoal que não te agrega nada, elimina. Hábito que está atrapalhando o atingimento de algum objetivo específico, elimina. E mais à frente eu vou falar sobre hábitos. Compromissos que não têm qualquer relação com seus objetivos, aquelas reuniões das quais você participa e só fica olhando e está fazendo outra coisa, elimina da sua agenda. E importante, e aí são atividades que você tem que ter o cuidado. São atividades que estão alinhadas ao seu propósito, são atividades relacionadas ao seu bem-estar físico, mental, emocional, espiritual. Essa você prioriza. O que acontece hoje, o que o Christian Barbosa traz no estudo dele, é que a gente gasta o nosso tempo dessa maneira aqui. Na maior parte das tarefas urgentes e circunstanciais, na menor parte das tarefas importantes. E como deveria ser, segundo a teoria dele? A maior parte em atividades importantes, mais do que 50%, e uma menor parte para atividades urgentes e circunstanciais que são inevitáveis. Inevitavelmente vai surgir uma urgência, alguma coisa que você não planejou, não previu, você vai ter que atender. Inevitavelmente você vai precisar passar por algum evento, alguma questão circunstancial que você vai ter que presenciar ou participar ativamente, ou que seja. Então, a ideia é que você comece a trabalhar analisando o que é importante para você e transforme essas atividades importantes na maior parte do seu tempo. Gaste a maior parte do seu tempo com essas atividades que são importantes para o seu propósito de vida. E aí ele fala que para a gente chegar nesse nível de técnica e de definição do que é importante para a gente precisa primeiro se conhecer, autoconhecimento, identidade, o que eu quero, qual que é o meu propósito, onde eu quero chegar na vida, definir metas. Não adianta eu definir um propósito, não definir como que eu vou chegar lá. Eu quero ser presidente da maior empresa de alimentícia do Brasil. Quais são minhas metas para chegar lá? O que eu preciso estudar? O que eu preciso conhecer? Que mercado que eu tenho que me inserir? Qual que é o meu planejamento a partir dessas metas? Quais são os passos que eu tenho que dar a partir dessas metas? Como que eu vou me organizar para cumprir esse planejamento? O que eu preciso tirar do meu dia a dia? O que eu preciso tirar da minha rotina que está me atrapalhando? E executar. A partir da execução, a gente gira esse ciclo de novo e sempre que preciso você vai girar esse ciclo. Você vai pensar na sua identidade. Mudou alguma coisa? Vamos definir novas metas? Vamos planejar de novo? E por aí vai. Sempre tendo autoconhecimento como aqui o pilar desse movimento. Voltando aqui, então, à nossa matriz aqui da organização produtividade, falando um pouco sobre foco, vou trazer um pouco sobre o ritmo circadiano. Não sei se alguém conhece o ritmo circadiano.
o ritmo circadiano é um estudo em que mostra qual que é o melhor horário do dia que a pessoa está apta a fazer atividades específicas. Então, qual que é o meu horário em que eu tenho sono mais profundo, qual que é o horário que eu tenho melhor agilidade mental, qual que é o horário que eu tenho melhor atenção para realizar atividades mais complexas. Isso aqui não é igual para todo mundo. Não quer dizer que se eu faço as melhores atividades, eu tenho mais habilidade para atividades mais complexas, seja 1 da tarde, vai ser assim para todo mundo, mas é a gente encontrar o nosso ponto de foco, né? O pico. Qual é o nosso momento de mais energia? É de manhã, é de tarde, é de noite? E aí fazer o quê? Reserva o seu horário de pico para o trabalho mais complexo e importante. Não desperdice respondendo e-mails, participando de reuniões que não agregam em nada ou fazendo qualquer outra atividade. Então, assim, observei que o meu horário de pico é por exemplo, Rodrigo, meu horário de maior atenção é depois do almoço, 1 hora da tarde. Esse é o momento em que eu tenho que guardar para fazer minhas atividades mais complexas. Então, trabalhar o nosso. Mais uma vez, o calendário se faz importante. Você separar o seu momento de foco. Quando você encontrar esse momento, separa na sua agenda aquele momento de foco, deixa aquele momento sempre para você fazer as atividades mais importantes do seu dia a dia. E aí, o Joel Moraes, eu vou indicar o livro dele mais à frente, ele fala disso, mas num outro sentido. Ele traz que as tarefas mais chatas a gente tem que fazer no momento de maior energia. E aí, talvez ele converse as tarefas mais chatas com as mais complexas. Então, tudo isso aqui são cinco etapas que ele traz para a gente atingir os nossos objetivos. E aí ele divide em tarefas menores, separa as difíceis para as fáceis, comece pelas mais fáceis, aprimore as fáceis, e quando você chegar nas difíceis, você deixa para o seu momento de mais energia, para o momento de você ter maior foco, maior capacidade de resolver problemas complexos. Aí, falando um pouco sobre propósito, mais uma vez vai conversar aqui sobre essa questão do horário de pico, né? O que é estrategicamente importante para mim? O que eu posso fazer para gerar resultados futuros? E que atividade me dará mais satisfação? Quantos de nós já paramos para se perguntar em relação a isso, né? Que atividade que eu faço que me dá satisfação? Quantos de nós já conseguiu mudar o rumo da nossa carreira, por mais que a gente estivesse sendo bem remunerado numa atividade que a gente não estava gostando, para ir para outra carreira? A gente está preparado para isso? Então, assim, definir suas prioridades, definir os seus propósitos. É sempre importante que a gente consiga se perguntar a todo momento essas 3 perguntinhas aqui. O que é estrategicamente importante para mim? O que eu posso fazer hoje, agora? Lembra do estar no momento presente? O que eu posso fazer agora para chegar nisso que é estrategicamente importante para mim? E aí, naturalmente, quando eu pensar em algo que é estrategicamente importante para mim, que está conectado com o meu propósito, eu vou estar fazendo atividade que vai me dar mais satisfação. E sempre utilizando esse horário de maior energia para a gente pensar nisso, trabalhar essas atividades mais complexas ligadas aí aos nossos propósitos. Aí eu queria fazer uma brincadeira aqui sobre distração. Eu queria perguntar aqui quem que usou o celular durante a palestra. Se alguém aqui olhou o celular, checou o celular, respondeu mensagem, respondeu e-mail, fez alguma outra coisa aí, levanta a mão, por favor. O celular eu não respondi, não, mas que eu mexi no chat para responder as pessoas, eu ainda estou trabalhando. Isso faz parte da minha alçada. Tudo bem, eu te perdoo. Eu te perdoo por isso, Luiz. Só para esse momento. Olha, 2 pessoas só. Gostei, pessoal. Gostei. Obrigado pela atenção aí. Então, assim, para a gente raciocinar também, pessoal, e pensar o que tira mais a nossa atenção. É importante também para a gente gerir bem o nosso tempo, vencer distrações. Ter cuidado com o que está tirando o nosso foco. O que tira a nossa atenção? Dispositivos digitais? É preocupação? É uma questão de saúde mental? É o ambiente de onde você está? Um ambiente de trabalho muito barulhento? Ou quem trabalha em casa, quem está trabalhando em casa, não tem a estrutura adequada para trabalhar em casa, né? Tem filho pequeno que atrapalha, família falando alto perto, tirando o foco todo momento. Principalmente nos momentos em que a gente precisa ter um pouco mais de foco, um pouco mais de atenção no que a gente está fazendo, a gente tem que ter muito cuidado com essas distrações. Então, aí, eu trago aqui 5 dicas para vocês aplicarem nesses momentos de maior atenção. Coloque o celular em uma gaveta. Coloque o celular onde você não vai ver ele brilhar na sua frente. Não vai ver ele acender uma luzinha que chega uma mensagem. Feche arquivos e programas do computador que você está trabalhando que são desnecessários. Você está trabalhando com uma apresentação específica que você vai fazer no seu trabalho, fecha tudo que você não precisa. Deixa só aquilo ali. Tá o Teams ali, tá o Zoom ali
aparecendo mensagenzinha, bota no não incomodar. Tira esses outros arquivos e programas que tiram atenção. Desativa as notificações. Aqui, por exemplo, eu trabalho com o Teams. O Teams toda hora sobe uma janelinha roxinha no canto aqui que alguém está mandando a mensagem. Aquilo tira totalmente a nossa atenção, porque você está focado no negócio, daqui a pouco você leu a mensagem da pessoa, você já alternou a sua atenção para aquela mensagem que você está lendo. Trabalhe em um ambiente específico, como falei mais cedo, e cuide da sua saúde mental. Preocupações são um dos temas que mais tiram o nosso foco e atenção no nosso dia a dia, pessoal. Então, assim, cuidar da saúde mental é fundamental para que a gente consiga atingir os nossos objetivos, ter foco no nosso propósito. Aí, só uma brincadeira aqui, queria que alguém levantasse a mão aí para se prontificasse aí responder o que acha. Quando alguém é interrompido, estou fazendo uma atividade complexa, estou focado na minha atividade, sou interrompido por aquela conversinha do corredor, alguém que chegou você na sua estação de trabalho onde você trabalha, ou qualquer coisa em casa, e aí? Quanto tempo eu levo para retornar o meu nível de atenção à tarefa original que eu estava fazendo? Jane, vai falar, Jane? 13 minutos? 13 minutos? 25 minutos. Aquela perguntinha rápida consome quase meia hora do nosso foco e do nosso tempo. Então, vou realizar uma atividade, mais uma vez, vou realizar uma atividade complexa, vença as distrações, aquilo que eu trouxe lá atrás. Elimine o máximo possível de possibilidades que você tenha para ser interrompido. Estou no trabalho, no ambiente de trabalho com muita gente ao redor, vai para uma sala separada, fecha a sala, fica ali quietinho na sua, porque você vai ter muita dificuldade de voltar ao seu raciocínio, que você já estava engajado realizando aquela atividade até ser interrompido. Torne seu tempo produtivo. 3 problemas que aparecem para a gente quando a gente não gerencia bem o nosso tempo. O trabalho de muitas horas ao longo da semana. Às vezes a gente acha que trabalhar muito ao longo da semana é ser produtivo. Um dia desse eu vi no LinkedIn um colega que escreveu que ser produtivo não é trabalhar 12 horas por dia. Ser produtivo é fazer o seu trabalho de 8 horas em 6 horas e ter tempo livre para outras atividades. Então, assim, trabalhar 35 a 40 horas por semana é o ideal. Mais do que isso, dificilmente você consegue produzir algo a mais, inclusive mais do que 55 horas. Isso tudo aqui, pessoal, a fonte dessas informações é de um curso de gestão do tempo que eu fiz do Harvard Business School. Tá? Então, mais do que 55 horas semanais você não consegue produzir nada além do que você já produz. Cuidado com a pressão do tempo. Por isso que é importante a gente se planejar, a gente ter sempre tudo planejado o que a gente vai fazer. Porque quando surge a tarefa urgente, a tarefa mais importante, ela acaba tirando a tua capacidade de pensar com clareza, a tua capacidade de entender e realmente discernir se aquela tarefa é realmente mais importante, porque ela se torna urgente. E você perde essa capacidade de entender se ela é uma atividade que você tem que priorizar agora ou não. Então, planeje sempre para não ter surpresas. E fazer diversas coisas ao mesmo tempo. Isso aqui é uma coisa que eu quero muito falar disso, porque isso é muito importante. Vou passar aqui direto para isso. Você tem o hábito de falar o telefone enquanto escreve um e-mail de trabalho? Ou responde uma mensagem do celular no meio de uma reunião, que eu falei agora? Todos nós fazemos isso, certo? Alguém não faz isso? Todos nós fazemos isso. O tempo todo. Mulher multitarefa é mito. A Universidade de Utah, nos Estados Unidos, diz que apenas 2,5% das pessoas têm, de fato, a capacidade de fazer mais de uma tarefa ao mesmo tempo. Então, nem a mulher, nem o homem que acha que é multitarefa, que faz 2 coisas ao mesmo tempo, está conseguindo fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Na verdade, o que a gente está fazendo quando a gente está sendo multitarefa a gente está alternando as tarefas, o nosso foco de atenção. Então, assim, o ser humano ele é monotarefa. Você não consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo com foco no que você está fazendo. Você vai conseguir alternar a sua atenção. Então, a Luísa, quando respondeu o chat, ela botou a atenção dela para a resposta que ela estava tendo, mas ela não consegue absorver plenamente o que eu estou falando, porque ela está jogando a atenção dela para outra atividade. Então, a gente não consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Gente, isso é um mito. A gente precisa tirar isso das nossas vidas. E aí eu vou trazer sobre um estudo do Joel Moraes, também num livro que eu já falei e vou recomendar, em que ele fala que o neurocientista francês, que eu não vou pronunciar esse nome, não falo francês, do Instituto Nacional Médico de Lyon,
Ele estudou o seguinte: é impossível para o cérebro realizar duas tarefas intelectuais ao mesmo tempo. Então, gente, a gente consegue fazer duas tarefas motoras. Eu consigo chutar uma bola e virar um copo de água, beber um copo de água ao mesmo tempo, mas eu não consigo fazer duas atividades intelectuais ao mesmo tempo, que é prestar atenção no que a pessoa está falando e falar com outra pessoa ao mesmo tempo. Você não consegue fazer isso, isso é impossível. O cérebro humano é incapaz de conseguir absorver essas informações ao mesmo tempo. Então, aí ele já traz no final, tão essencial quanto selecionar cada monotarefa, é saber do que abrir mão, decidir o que não fazer, aprender a dizer não. Foco no propósito, nas suas prioridades, nos seus objetivos de vida. Então, o Joel também traz uma coisa que eu achei muito interessante, queria compartilhar com vocês, que é, em vez de fazer várias coisas por dia, coloque o seu foco em apenas uma. Faça esse teste, você conseguirá bater 30 metas no mês. Consiga um cliente por dia, faça uma flexão por dia, escreva uma página por dia, emagreça 55 gramas por dia. Qual que é o nosso problema? A gente quer fazer tudo logo. Né? Nós somos uma geração que quer logo resolver tudo. Você começa a trabalhar hoje, amanhã você já quer ser gerente executivo na sua empresa. A gente tem que fazer uma coisinha de cada vez e colocar o foco no que a gente precisa realizar num dia. Qual é o meu foco hoje? O foco hoje é realizar isso. Está alinhado com o meu propósito? Está alinhado com a minha prioridade? Então, hoje eu vou fazer isso. Eu quero emagrecer 30 quilos. Eu vou perder 30 quilos em um dia? Eu não vou. Então, eu vou perder 55 gramas por dia. Vou focar no meu propósito e eu vou chegar lá com planejamento, com hábitos saudáveis e adequados, alinhados com a minha prioridade. Então, trazendo umas dicas aqui finais sobre gestão do tempo. Mais uma vez falando sobre canalizar energia e foco, achar aquele horário nobre e proteger o horário nobre. Teu horário de foco, teu horário de pico, o horário de maior energia, o horário que você precisa proteger ele. Fugir de reuniões desnecessárias, fugir de eventos desnecessários, fugir de conversinhas de corredor desnecessárias. Vença as distrações, muita atenção, o que tira a nossa distração, o que tira a nossa atenção, o que gera distração para a gente, o que está gerando a distração no seu dia a dia, o que está tirando o teu foco das suas atividades. Tenta aos poucos ir eliminando essas distrações, achando estratégias para eliminar as distrações. Assuma o controle da sua produtividade, utilize ferramentas e estratégias. Eu falei aqui um pouco ali sobre a pirâmide do Tríade, falei um pouco sobre a matriz de Eisenhower. Desenvolva estratégias e técnicas para você conseguir controlar a sua produtividade e o seu foco. E adote hábitos positivos de trabalho e vida pessoal e fique sempre atento ao bem-estar das outras pessoas. E aí, só uma análise final, também muito importante, ao final de cada dia, a gente pensar nisso aqui. Voltou. Tá. Então, ainda na análise da maneira como a gente gasta tempo, aqui é uma afirmação muito óbvia, mas que faz muito sentido do que a gente está falando. A maneira como passamos os nossos dias é, obviamente, a maneira como passamos nossa vida. Então, lembra quando eu falei que os 5 minutos que a gente gastou lá no início, a gente já não recupera mais? Quando o Leandro Carnal falou que o tempo é a única commodity que não pode ser reposta. Então, a gente precisa entender que tudo que a gente está fazendo na nossa vida é a maneira como a gente está passando a nossa vida. Todo o tempo que a gente está gastando na nossa vida, com as atividades que a gente realiza, é a maneira como a nossa vida está passando. Então, a gente precisa ter um claro entendimento do que faz sentido para a nossa vida, o que faz sentido para os nossos objetivos, para o nosso propósito de vida. Tá? E aí eu vou deixar aqui para finalizar, eu sei que a gente já passou um pouquinho da hora, desculpa pessoal, mas algumas ferramentas aí que ajudam na gestão do tempo. Depois eu vou abrir aqui os slides para ver como é que foi as recomendações de vocês. Mas a gente tem ferramentas disponíveis para acompanhamento de tarefa da Microsoft, tem o Google Tarefas, tem o aplicativo de tarefas que ajuda a gente a organizar o nosso dia, as atividades que a gente tem que realizar ao longo do dia. Tem os aplicativos que usam aí o método Kanban, que eu acho que o pessoal mais dessa área deve entender muito mais do que eu. Muito conhecido é o Trello, por exemplo. E tem os aplicativos que fazem monitoramento do dispositivo. É para ver o quanto a gente está gastando com aquela brincadeira que eu fiz no início, de qual aplicativo que a gente mais utiliza, para a gente ter essa consciência do quanto a gente está gastando com aplicativo ou com atividades que pouco agregam para o nosso dia a dia. E a gente consegue ter uma noção melhor e gerir melhor o nosso tempo. Aqui falhou a animação. Então, eu queria deixar 4 recomendações de leitura para vocês.
sobre esse tema, não necessariamente ligadas são 100% ligadas à gestão do tempo, mas que trazem insights e informações importantes, inclusive foram dessas fontes que eu tiro basicamente boa parte do material que eu trago aqui. Então, é o livro O Poder do Hábito, esse é um livro que muita gente já deve até ter lido, é um livro extremamente conhecido. O Nixon, que eu trouxe mais cedo sobre aquela arte holandesa, o livro do Joel Moraes, 100% presente, esteja vivo e permaneça 100% presente. O Joel Moraes é um cara que fala que o sucesso é treinável, o livro dele é extremamente interessante. E a Tríade do Tempo, do Christian Barbosa, desculpa, em que ele fala ali a maneira como a gente gasta o nosso tempo nas tarefas urgentes, importantes e circunstanciais. Então, deixo essa recomendação de leituras para vocês. Os 4 livros são muito interessantes, vão agregar muito, com certeza, na maneira como vocês gerenciam o tempo de vocês. Vou deixar uma dica de estudo também, de graça, PUC Rio Grande do Sul. É só entrar no site da PUC Online, PUC RS Online. A gente tem 4 cursos gratuitos lá na PUC Rio Grande do Sul, já fiz 2 desses. E deixo a recomendação aqui: competências profissionais, emocionais e tecnológicas para tempos de mudança. Esse treinamento eu já realizei com o professor Leandro Carnal e a Luísa Trajano. E produtividade e gestão do tempo e propósito, com o Christian Barbosa, inclusive o autor do livro da Tríade do Tempo. Então, a PUC Online sempre tem cursos muito interessantes, gratuitos. Fica aqui a dica para o pessoal realizar. E vou deixar uma dica final, como a gente falou muito de propósito hoje, e de como a gente está gastando a nossa vida, como a gente está passando a nossa vida e nosso tempo, para vocês assistirem esse vídeo do Prince A. Não sei se todo mundo já viu, mas eu vou abrir ele aqui para deixar o link. Eu não vou passar ele, porque senão é muito grande. O nome dele é esse aqui: Pare de Desperdiçar a Sua Vida, 2019. Vou deixar o link dele depois aqui no chat para quem quiser assistir. Vale muito a pena, são 7 minutos de informações muito relevantes do Prince A. Voltando só no nosso slide, então, compartilhando aqui as dicas que o pessoal trouxe. Olha só, vamos ver. Eu falei aqui do calendário. Alguém trouxe aqui, cronograma em tabela com horários definidos para cada tarefa para ter um norte excelente. Pomodoro para estudo. Pomodoro também é uma técnica. Eu não conheço tão perfeitamente, não sei quem escreveu isso aqui, mas sei que Pomodoro também é uma técnica de gerenciamento de tarefas. Organizo de noite como vai ser meu próximo dia. Excelente dica. Isso aqui é muito importante também. O Joel Moraes fala muito disso no livro dele. Listas por áreas: trabalho, casa, filho. Legal. Google Docs, monta o roteiro de atividades diárias, separa a quantidade de horas para cada atividade. Mapa de prioridades conectado aqui, provavelmente com um propósito, com um objetivo de vida, e o que você quer chegar ali o que você quer chegar nesse momento de vida, ou o que você tem como objetivo nesse momento. E organizo uma atividade que eu tenho que fazer no Trello. Então, o Trello também é um aplicativo que eu coloquei ele no final, e já vi que tem gente que utiliza o Trello. Então, legal, participação do pessoal aqui, agradeço quem deixou as dicas. Depois eu vou deixar aqui também no chat aqui um print aqui para vocês poderem consultar depois. Gente, é isso, muito obrigado. Deixo aqui mais uma vez meu LinkedIn, meu WhatsApp e meu contato por e-mail. Estou à disposição para a gente conversar. Desculpa, Luiz e Letícia, passei da hora, demorou um pouquinho, mas agradeço a atenção de todos e estou aqui à disposição para a gente trocar um pouco, bater um pouco de papo. Você brilhou tipo like a diamond. Nossa, de verdade. O engraçado foi, assim, parênteses do rolê. Quando você começou a falar do Christian, eu conheci o Christian Barbosa exatamente nos cursos da PUC. Tipo, fiz os cursos de graça, exatamente os 2 cursos que você falou. Aí tem alguém perguntando assim, como que eu sei mais não sei o que, procura, enquanto você estava falando, tá? Mas eu não estava prestando atenção, tá? A gente descobri que eu não estava prestando atenção. Eu estava respondendo, caça o curso não sei o que da PUC, tá vendo? A gente estava falando a mesma coisa, mas eu estava errada. Fantástico. Cara, um outro adendo é sobre o Notion, né, cara? Tipo, aqui eu sei que tem testemunha do Notion, né? Que o Notion já evangelizou as pessoas a ponto de ser Notion. Você não conhece o Trello, você não conhece a Asana, gente, é tudo parente, primo próximo, tá? Do Notion. Só porque a galera adora o Notion na vida, né? Tipo, é primo parente ali, ó. Entrega a mesma coisa. Eu coloquei ali os que são mais utilizados, assim, mas tem vários, né? Tem várias. É só assim, tipo, caso vocês acham, tipo assim, meu Deus do céu. Rodrigo, de verdade, Rodney, muito obrigada por esse momento. É muito louco imaginar você business partner. Deus,
porque as pessoas me tiram como business partner pelo que eu falo. Aí eu tô ouvindo você falando, propósito, e não sei o que, e nananã. Aí eu olhava às vezes para a cara da Letícia e falei, talvez a Letícia esteja imaginando que eu use metade do que ele está falando nas minhas mentorias. E sim, eu uso. Muito obrigada por esse momento, me deu uma sensação de que, olha, eu estou no caminho certo. Enfim, obrigada. Eu que estou no caminho certo, né? Pô, tá, eu tô cara. usando o que você usa nas suas mentorias e eu que agradeço. Porra, tá, meu Deus, como você tá no caminho certo. Muito obrigada por me ter no Instagram, a ponto de eu saber que você estava dando essa palestra e trazer para cá, que foi, assim, certeira. A palavra, tipo, depois da resiliência, né? Assertiva. Então, foi muito assertiva a sua fala. É, verdade. É uma coisa fantástica. Pessoas, sem tomar muito tempo da mãe aqui e do pai lá, alguma pergunta, alguma consideração final que vocês queiram fazer? Sintam-se à vontade, porque depois acabou milho, acabou pipoca. Deixa eu abrir o chat, que tem um monte de mensagem no chat. Riquíssimo! Partilha maravilhosa. Obrigado, gente. Eu tô lendo as mensagens aqui, tô emocionado. Obrigado aí pela... Que bom que foi um momento de compartilhamento de conhecimento, né? Um momento para a gente pensar e refletir um pouco sobre como... Eu confesso para vocês que eu comecei com esse assunto num incentivo interno na empresa para falar sobre gestão do tempo e percebi o quanto eu fazia errado, né? E aí, percebendo como eu gerenciava mal o meu tempo, eu comecei a estudar sobre o assunto e me inteirar mais sobre o tema e comecei a falar sobre o tema. Então, e aí já aproveito que quando a gente fala, você sabe que quando a gente está falando, a gente aprende muito mais do que quando a gente está lendo, ouvindo e assistindo qualquer coisa. Então, acabei aprendendo mais. E cada momento que eu tenho desse com as pessoas e poder falar sobre esse assunto, eu acabo aprendendo um pouco mais. Então, obrigado pela oportunidade. Mais uma vez, Luísa, obrigado. Obrigado, Letícia. Queria mandar um beijo aqui para meus amigos lá da Petrobras que estão aí, que eu convidei para participarem. Jane e Manel. Um grande beijo para vocês e todos que participaram aí. E tô aqui, gente, se alguém tiver alguma pergunta. Eu posso fazer uma pergunta? Que aí veio a minha realidade e a realidade de muita gente que estuda e acabaram falando isso no chat. Sei lá, estou eu fazendo processo seletivo para Hackathon, eu estou na mentoria ou qualquer coisa do gênero, né? Eu tenho que conversar com a pessoa. Eu juro que eu já busquei sobre isso, mas eu nunca achei uma resposta. Vai que você me ajuda. Eu estou conversando com a pessoa, mas ao mesmo tempo eu tenho que anotar. Ou eu estou estudando, por exemplo, a galera estava aqui na palestra e tinha gente que estava anotando no celular ou em qualquer outro lugar. Estava anotando. Então, eu estou tentando prestar atenção no que está sendo falado, mas eu preciso anotar. Tem gente que consegue ficar durante muito tempo só prestando atenção e depois faz um resumo do que viu. E tem gente que não, precisa anotar, tem a necessidade de estou ouvindo, estou anotando, porque é uma dor muito específica, tipo aquele medo de eu vou perder a informação. Eu não vou lembrar. E isso, assim, muita gente sacudindo a cabeça, uma galera mandando sim, porque é latente. Quando a gente está estudando, a gente faz isso. Quando eu estou em desenvolvimento da galera, mentoria, processo seletivo, eu preciso falar e anotar ao mesmo tempo. Alguma dica que ainda não achei? Ou, tipo, vamos estudar todos juntos, porque isso é muito difícil. Olha só, na verdade, o que as pesquisas trazem, e que você pode testar isso empiricamente no seu dia a dia, é que você não consegue alternar a sua atenção para temas diferentes. Então, por exemplo, quando você está anotando alguma coisa que você está ouvindo, não necessariamente você está tirando o foco do que você está ouvindo. Porque a escrita ela é uma atividade quase que motora e automática. Eu lembro quando eu falei que quando eu consigo chutar uma bola e virar um copo de água ao mesmo tempo, são atividades motoras. E a escrita ela não necessariamente exige que você tire o foco da atenção do que você está, da onde você está buscando aquela informação. Então, isso é eu também pratico isso, tá? Acho que todo mundo faz isso. Inclusive, anotar, escrever, muitas das vezes facilita para a pessoa memorizar o que está acontecendo. Na verdade, ela te traz mais para dentro do assunto. Eu não acredito que quando você está ouvindo alguma coisa, ouvindo o que alguém está falando e está escrevendo, você está tirando o teu foco. Na verdade, você está ampliando o teu foco que aquela pessoa está falando. Seria diferente se você tivesse, por exemplo, quando eu faço muita entrevista na empresa.
e às vezes durante a entrevista a pessoa está contando um caso e eu estou anotando características da pessoa. Aí eu já estou desviando minha atenção, porque aí eu já estou pensando em outros aspectos ao invés do que ela está falando. Então, às vezes, estou anotando características comportamentais, alguma coisa ali física, algum comportamento, aquela fala com o corpo, né? Então, isso desvia a atenção. Agora, quando você está anotando o que você está ouvindo, você está dando um maior foco na informação que você está recebendo. Não acredito que isso desvie a atenção, tá, Luiz? É exatamente a minha dor, porque se eu estou estudando alguma coisa e estou anotando, beleza, eu sigo na mesma linha de raciocínio, eu não me perco. Exatamente. Mas se eu estou desenvolvendo, coletando coisas, às vezes eu vou anotar uma palavra que aquela pessoa soltou, que é necessário, e vou fazer uma outra leitura e a pessoa tem que continuar falando, eu não posso perder. Aí estou testando técnica, de verdade, estou testando técnica para não perder. Porque é muita gente que eu falo por dia, muito insumo, e todos esses insumos são importantes. Cristo, que troço difícil. Aí o que eu comecei a fazer? Escrevo depois. Eu comecei, tipo, uma outra coisa que é muito pontual, eu escrevo, tipo, tem um papel perto, mas eu escrevo depois. Porque, algumas vezes eu perdi coisas que eu não deveria ter perdido. E melhorou o teu resultado? Cara, melhorou, assim, eu tô conseguindo escrever mais. Antes eu acho que eu ficava muito preocupada em, tipo, pô, a pessoa tá vendo que eu tô digitando feio, então, tipo, eu vou parar para prestar atenção. E aí não fazia nenhum dos dois bem, né? Eu nem prestava atenção direito na pessoa, nem escrevia direito. Falei, não, beleza, eu vou dar atenção à pessoa. Alguma outra coisa que for muito específica, eu anoto num papel embaixo, sem ela ver muito claramente, e depois eu escrevo, tipo, 5 minutos depois, tem que ser rápido, tem um gap aí. Tipo, 5 minutos depois que eu sair da mentoria, eu vou lá e anoto. Se eu demorar, eu perdi tudo. Talvez você tenha que encontrar um momento durante a conversa que você pode perder algum aspecto que está sendo falado. Não sei se você pode, de repente, gerenciar a sua conversa para trazer alguns pontos de descontração, e nesse momento de descontração você faz uma anotação importante do aspecto anterior que você estava pegando. Então, essa pode ser uma técnica, você pode usar algumas técnicas nessa linha. Tá? Mas a gente pode até conversar depois melhor sobre isso. Tem algumas ideias boas. Eu não sei, porque assim, eu entendo que quando a gente está anotando o que está sendo passado, a gente não tira o foco. O problema é se você for fazer justamente isso, se você for anotar um outro comportamento, uma observação que você fez anteriormente, a pessoa já está falando de outra coisa e você não vai conseguir absorver as duas coisas. Você realmente vai perder o que ela está falando naquele momento. De repente é um momento de você fazer uma pausa, sugerir uma pausa ou sugerir alguma coisa de descontração, que não importa o que ela fala ali naquele momento de descontração, aquilo não é um conteúdo rico para o teu momento. Você aproveita esse momento para fazer suas anotações. Pode ser uma estratégia para você utilizar o seu foco na atenção aí. Obrigada. Vamos trocar figurinha. Tipo, eu não sou RH, né? Mas de RH para RH, olha, vamos trocar figurinha. Tem uma pergunta do Fabiano Santana, maravilhoso. Mentorado meu, inclusive, né, Fabiano? No chat, e Vivi levantou a mão. Tá, então deixa eu só responder o Fabiano. O gerenciamento do tempo impacta realmente na produtividade. A minha pergunta é quando o tempo usando para o gerenciamento do tempo passa a ser um empecilho ao que se quer alcançar. Olha, Fabiano, nenhuma das técnicas que eu conheço de gerenciamento do tempo vão te tomar tanto tempo a ponto de ser um empecilho. Na verdade, elas vão te fazer trazer um ganho de produtividade e uma melhor disponibilidade do tempo. Eu recentemente estava dando um feedback a um colega no trabalho que toda vez que você está em reunião com ele está fazendo outras coisas ao mesmo tempo. Ele está respondendo o WhatsApp, ele está respondendo uma mensagem no Teams, ele está respondendo e-mail, outra coisa. As nossas reuniões duram 1 hora. E eu virei para ele e falei, olha, o dia que você parar de responder tudo durante a nossa reunião vai durar 20 minutos, você vai ter mais 40 minutos livres para fazer o que você está fazendo. Então, assim, eu acho difícil que alguma técnica, tá, Fabiano, de gerenciamento de tempo, de foco, vá atrapalhar o que você quer alcançar. Não sei se é bem isso que você quis perguntar, eu estou respondendo aqui. Atualmente trabalho distante da minha casa, 3 horas do meu dia e de retorno. Olha, estou passando por isso, tá, Fabiano? Voltando para o trabalho. Como cuidar para aproveitar de maneira acertada? Eu não sei se você vai dirigindo. O que eu estou fazendo? Olha, não posso nem ficar falando isso aqui. Quando eu vou dirigindo, eu vou ouvindo aulas da pós. Então, quando eu vou para o trabalho, eu moro em Petrópolis, no Rio de Janeiro, não sei se é todo mundo do Rio aqui, moro em Petrópolis e trabalho no centro do Rio de Janeiro. Então, eu levo horas para ir
e mais de 1 hora para voltar. A Luísa sabe como é que é isso. Geralmente eu vou ouvindo minha aula da pós. Eu vou conseguir absorver tudo completamente? Não, porque eu estou dirigindo. Mas a atividade de dirigir, ela é uma atividade um pouco motora, né? Não é uma coisa que te exige raciocínio, não é intelectual. Dirigir não é intelectual, é automático. Então você consegue prestar atenção no que está sendo falado e dirigir ao mesmo tempo. E quando eu vou de ônibus, melhor ainda. Aí eu vou lendo, fazendo alguma atividade que vai me poupar tempo na frente. Se você vai de ônibus, cara, é a hora de responder e-mail, é a hora de responder mensagem, é a hora de responder. Usa para essas atividades menos importantes que você possa gerar um ganho de tempo lá na frente. Então, eu acho que eu sempre pensei o translado como uma perda de tempo, mas na verdade a gente pode utilizar o translado para ganho de tempo, para a gente ganhar produtividade e ganhar tempo livre para fazer coisas mais importantes em outro momento. Acho que a Vivi está com a mão levantada. É coisa rápida, sem tomar muito tempo. Primeiro, agradecer a oportunidade. Eu acho que é um tema super importante falar sobre tempo. E o que me chamou a atenção é que a gente ainda tem muito essa ideia de achar que tempo, você ficar muitas horas trabalhando, você é produtivo, né? E às vezes você não usa o tempo com qualidade. E aí você comentou que você é ciclista, eu também faço esporte, e o esporte me ajudou muito a ter foco. E você comentou também da meditação, né? Que eu acho que o mais importante é a gente conseguir praticar o foco. Aí a minha pergunta é mais assim, você tem como compartilhar ou alguma coisa que te ajuda a ter foco nas atividades? Porque eu, mesmo fazendo meditação e fazendo esporte, quando eu não quero fazer uma atividade, que é uma atividade chata, eu facilmente saio do foco, sabe? Eu já realmente me distraio com facilidade. E aí eu também busco muitas ferramentas para também buscar foco, mas já que a gente está falando sobre isso, você trouxe coisas tão ricas assim para poder gerenciar o tempo, se você puder compartilhar um pouquinho, assim, alguma coisa que pode ajudar para ter foco, tá ali, tipo, aqui, agora eu estou falando, estou prestando atenção no que eu estou falando em vocês. Mas isso é uma arte, ainda mais a série que a gente está vivendo também, que é muita ansiedade, todo mundo muito acelerado, né? A gente não consegue, às vezes, esperar o outro falar, a gente quer acelerar vídeo para poder absorver logo o conteúdo, então é sempre importante encontrar técnicas para ter foco, né, e estar presente. É mais isso, se você puder compartilhar um pouco. Ótimo, obrigado pelas palavras aí, pela participação. Assim, eu também sou ciclista, né? Também pratico meditação. Eu acho que a atividade física, a saúde mental, na verdade, ela ajuda muito a gente conseguir ter foco, né? Quando a gente tem muitas preocupações e muitos problemas na cabeça. Tem um livro, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Acho que todo mundo já deve ter visto esse livro, que ele dizia assim, que ser feliz é resolver problemas. Então, assim, quando a gente tem muitos problemas, a gente realmente traz uma dificuldade para o nosso dia a dia de se concentrar em assuntos importantes, em tarefas mais intelectuais. Eu, particularmente, quando tenho as atividades muito chatas, porque, assim, quando eu tenho atividades muito importantes, por exemplo, nesse momento que eu estou aqui com vocês, eu estou 100% presente, estou pensando em mais nada, não estou olhando mais nada. Quando eu tenho atividade muito chata, como algumas reuniões que eu tenho no trabalho, eu tiro o máximo de distração possível da minha frente. Então, lembra aquele slide que eu coloquei ali do vença as distrações? Você tem uma atividade chata para fazer, aquela reunião de 1 hora, que é um saco, que não é um assunto que te interessa, não vai agregar tanto para o seu trabalho, você tem que estar ali, tira o celular de perto, desliga um outro aplicativo qualquer, vai para um lugar mais tranquilo, e aí você consegue manter o mínimo de foco ali naquela atividade. Tá? Entendo perfeitamente quando você fala isso, eu também tenho muita dificuldade de manter o foco nesse tipo de atividade. Não é um tipo de atividade que me toma tanta atenção. Atividades chatas são realmente difíceis, mas é importante você conhecer, utilizar essas estratégias de vencer as distrações, tirar coisas que te distraem de perto e também entender aquele teu ritmo. Qual que é o momento ideal para eu participar ou para eu realizar atividades chatas e burocráticas? Qual que é o melhor momento para isso? Depois da atividade física, você faz atividade física de manhã, sei lá, alguma coisa assim, quando você está mais relaxado, depois de uma meditação, depois do almoço, qualquer coisa parecida. Entenda esse teu ritmo, tira o máximo de distração de perto possível, e aí eu acho que você vai conseguir ter um pouco mais de foco nessa atividade. Agora, lembrando, né, gente, tudo isso é treinável, tudo isso é prática, tudo isso é o dia a dia. Assim como eu falei no início que o Joel Moraes fala que o sucesso é treinável, né, a gente conseguir gerenciar bem o nosso tempo também é treinamento. A gente não vai amanhã virar a chavinha e começar a gerenciar o tempo de uma maneira brilhante. A gente vai de pouquinho em pouquinho. Eu mesmo que falo desse assunto, eu tenho muita coisa que eu faço errado ainda.
né? Tem muita coisa que eu tenho que melhorar na minha rotina. Então, de pouco em pouco, a gente vai trazendo ferramentas e hábitos. Lembra o livro do Poder do Hábito fala muito sobre isso, como que o hábito muda a nossa rotina. Então, a gente vai trazendo hábitos aí que contribuem para esse objetivo de gerenciar bem o nosso tempo. Então, acho que para esse teu caso específico, tirar de perto aí o máximo de distração possível, você vai conseguir ter um pouco mais de foco nessa atividade chatinha que você tem que fazer, que a gente não tem como fugir. Só queria, antes da Jane falar, obrigado a você, Vivi. Eu vi que a Daiane falou que está viciada em ouvir na velocidade 2x. Gente, isso é viciante mesmo. Porque acho que ninguém nunca mais ouviu um áudio do WhatsApp na velocidade normal, fala a verdade. Nem as aulas aqui, ó, a aula que eu faço, o MBA que eu faço, tem as aulas online, dá para acelerar também, é tudo acelerado. Então, assim, alguém falou, mas você está vivendo essa vida do acelerado, né? Realmente, né? A gente está vivendo essa vida do acelerado. E é uma coisa que a gente precisa ter cuidado também com o ritmo que a gente está levando a vida. Isso traz outros impactos para nossa saúde mental, principalmente. Jane, quer falar, Jane? Então, rapidinho, né? Só para compartilhar aí, em cima do que a Vivi estava falando, e essa coisa de tirar as distrações, né? Assim, eu comecei a perceber que uma grande distração minha era o Instagram. Então, se eu estava numa reunião que eu não estava assim, não era eu que estava falando alguma coisa, eu estava ali, não estava presente, digamos assim, né? Então, eu ficava olhando no Instagram, sei lá, ficava olhando no Instagram. E eu vi que aquilo ali me causava ansiedade, porque eu ficava, como o Instagram é uma rede muito conteúdo, né? Aquele negócio assim que você fica. E aquele estava me deixando super ansiosa. Aí eu, peraí, tirei o Instagram do celular, desinstalei. Aí eu só olho o Instagram agora, final de semana ou à noite, num tablet que eu tenho, assim, que ele fica desligado. Então, assim, isso me ajudou bastante, né? No começo foi bem difícil, porque aí é quando você percebe, né? É quase um vício mesmo, porque você percebe, você fica com aquela poxa, e agora? Eu pegava o celular e não tem mais Instagram. E agora? Eu vou olhar o quê? Não vou mais olhar. Pronto, não vou. Então, já tem mais de um mês, acho que já tem um mês e meio que eu tirei, e assim, quase reunião de AA, né? Eu estou realmente meio que limpinha disso aí e super feliz por ter conseguido, né? E porque foi bem difícil, não? E essa coisa do se conhecer mesmo, eu acho que a base de tudo está aí. E outra coisa eu nunca tinha tempo para fazer exercício físico, porque eu sempre arrumava tempo para tudo. Era o supermercado, guardar o supermercado, a coisa do menino, o menino, isso tudo era menos a atividade física, porque na minha cabeça assim era uma coisa que, como eu não sentia tanto prazer para ir à musculação, então eu não dedicava. Depois eu comecei a, tipo, isso ser prioridade. Aí vem aquela listinha das tarefas. O que é prioridade na sua vida? Então, infelizmente, prioridade não é só aquilo que a gente gosta, né? É aquilo que a gente precisa fazer pelo nosso bem, pelo bem do trabalho, da nossa sociedade, dos filhos, né? Então, uma atividade pode não ser a mais prazerosa, mas tem que ser sua prioridade. Então, lista ela lá. E aí, hoje, já é minha prioridade, né? Hoje eu já não encontro mais desculpa para não fazer, porque ela já está no meu tempo. Então, assim, pode faltar tempo para outras coisas, mas para ela tem. E ela já se tornou um hábito mais prazeroso. Então, realmente, é esse exercício diário. Algumas coisas a gente vai conseguindo, outras a gente vai tentando, mas é muito bom, principalmente, agradecer por essa oportunidade, porque quanto mais a gente fala sobre isso, mais a gente se fortalece, né? Exatamente, Jane. Obrigado pela participação. A gente está falando dessa coisa da atividade física, pessoal. Não sei se vocês conhecem, mas a ciência explica que em 21 dias, 21 dias é o tempo suficiente para você criar um novo hábito, né? Então, lá na empresa, nós estamos fazendo um desafio de 21 dias. Tem algumas coisas, atividade física, alimentação saudável e tudo mais. Então, esse é um outro. Isso vai estar no livro lá do Poder do Hábito, que eu indiquei aqui para vocês, se vocês tiverem interesse em ler. Mas é também um ponto importante para a gente conseguir gerenciar bem o nosso tempo, né? É trazer o hábito do gerenciamento do tempo. Então, é se desafiar a passar aí 21 dias fazendo uma atividade que você entende que vai ser importante para você gerenciar bem o seu tempo. E você vai conseguir colocar... Aquilo vai virar um hábito na sua vida, vai virar uma rotina na sua vida, depois de um tempo praticando. Então, isso não é empírico, não é intuitivo, é científico, né?
é explicado pela ciência. Então, qualquer atividade que vocês encontram, olha, eu preciso começar a fazer isso para gerenciar bem o meu tempo. Faz por 21 dias seguidos. E você vai colocar aquilo na sua rotina, você não vai conseguir mais viver sem fazer aquela atividade. Então, também é uma dica bem legal aí, Jane. Obrigado aí pela participação. Cara, tudo muito rico, tudo muito maravilhoso. Eu vou dar uma última dica, mãe. A agenda é uma só. Literalmente é uma agenda. Você não tem uma agenda profissional, uma agenda pessoal. Porque seu filho entra no meio do caminho. E porque eu trabalho, às vezes, também entra no meio do caminho. Então, Letícia trabalha comigo e não está mais aqui. Se entrar na minha agenda, tá lá, tipo, o meu almoço é fechado, o horário que eu quero tirar para pegar o meu filho na escola é fechado. Então, se você tentar marcar uma reunião comigo 5 horas da tarde, você pode marcar, talvez você seja meio um pouco inconveniente. Por quê? Porque é o horário que eu vou buscar meu filho na escola. Isso faz parte da minha vida, da minha rotina. E enquanto eu não coloquei isso firme na minha agenda, eu deixava as pessoas tomarem conta daquele horário e ficava me sentindo culpada como mãe, porque eu queria estar vivendo esse momento com meu filho e não estou. Então, você tem uma agenda só, cara. Se tem yoga de 8 às 9, bota yoga de 8 às 9. Ninguém do teu trabalho tem que encher o saco que você está na yoga. Ou... deixa eu mostrar. Foi excelente você falar isso, Lu. Deixa eu mostrar aqui para não falar que eu estou mentindo. Olha a minha agenda. Eu tenho um horário separado. Vocês estão vendo a tela? Eu tenho um horário separado de manhã. Estão vendo, não? Opa, peraí. Agora vai. Agora vai. Eu tenho um horário separado de manhã. Eu tenho um horário que eu separo para fazer meu MBA. Eu tenho um horário que eu separo para o deslocamento do trabalho. Eu tenho horário para minha consulta. Eu tenho horário para a fono do meu filho. Outro horário depois do trabalho que eu separo para o MBA. E o meu horário de almoço aqui, ó. Quer dizer, eu separo, é isso que você falou. Nosso calendário tem que ser integrado. Não adianta você ter um calendário só do trabalho, com as suas reuniões ali de trabalho, se você não encaixar. A nossa vida hoje de trabalho, pessoal, está tudo conectado, né? Principalmente quem está trabalhando em casa, quem está em home office depois dessa pandemia, está tudo conectado. A hora que você tem que levar o filho no colégio, a hora que você tem que fazer almoço, você tem que travar isso na sua agenda. Isso é fazer gestão do tempo. Parece uma besteira, mas eu lembro que eu falei no início, ali quando eu botei no slide, eu falei, eu uso o calendário para tudo. Tem calendário para tudo na minha vida. Então, assim, isso é fazer gestão do tempo. Naquele momento, ninguém vai me incomodar. Nesse momento que eu estou aqui fazendo esse papo com vocês, eu travei meu calendário, eu botei a minha ferramenta de Teams aqui no não incomodar e ninguém me incomodou. Né? Então, isso é gerenciar bem o nosso tempo. Foi muito importante você trazer isso aí também. E é isso, gente. Vida de pai, vida de mãe, entendeu? Não tô no nível senhor Rodrigo Rocha de dar palestra sobre produtividade de tempo, tá? Não tô. Só que eu trabalho, tenho casa, sou mãe. Aí a gente tem que aprender de algum jeito a gerir melhor a vida. Mas todas as brincadeiras à parte, Rodrigo, de verdade, muito obrigada pelo teu tempo, muito obrigada por todas as falas. Acredito que foi muito rico para todo mundo. Levei uns 5 tapas na cara de cada lado, porque eu estudei, porque eu sei aplicar e não estou aplicando. Muito obrigada por esse momento de vergonha alheia, né? Adoro. Eu espero que todo mundo tenha absorvido o conteúdo de ontem, o conteúdo de hoje, e entenda que sem planejamento é muito difícil elencar o que é importante e o que não é importante. Então, junte os conhecimentos de ontem sobre dinheiro, sobre educação financeira, sobre quanto que a sua carreira vale, o que você vai fazer buscando mentoria, buscando networking, quanto que de tempo que você vai dedicar para fazer isso. Junta as informações de hoje do Rodrigo, de 5 tapas na cara, a gente não gerencia nada, a gente vive atolado, ou é boleto ou é atolo de vida, né? Ou é uma coisa maravilhosa, mas vai melhorar, Deus é bom. E segunda-feira, até às 10 horas da manhã, por favor, entreguem o desafio de vocês. A Letícia vai mandar o e-mail, como que vocês respondem o forms para poder mandar. Segunda-feira não, segunda-feira, 6 horas da tarde, a gente abre a câmera, vamos ver o que vocês planejaram, como que vocês organizaram. Passar feedback, um faz, o outro se inspira no teu trabalho. A gente frisa muito aqui no ProView o quanto que é importante dar feedback. Fazer sozinho é chato, fazer sozinho não te dá se dá certo ou errado, qual é o caminho, então a gente faz junto, apresenta os resultados e vocês aprendem da melhor maneira possível. Ai, já falei pra caramba, muito obrigada por todos. Rodrigo, suas palavras finais. Posso colocar uma palavra rapidinha? Opa. Manda, Sebastião.
Tudo bem? Eu caí meio que de paraquedas nessa prova Wiki aqui. Eu estou gostando muito. Ontem foi muito inteligente, hoje também caí de paraquedas. Na verdade, eu nem sei o que é a prova Wiki, qual que é o fundamento de verdade de vocês. Se você puder rapidinho me colocar o pingo no i, eu estou um pouco de paraquedas o que é a prova Wiki. Mas, rapaz, você é inteligente bastante. Só que nessa questão da organização de tempo, eu, particularmente, no meu caso, eu estou tendo que fazer milagre. Porque não sei se vocês observaram aqui atrás de mim, tem algumas pessoas jogando bola, alguns moleques fazem parte do meu time. Então, eu morei um tempo em São Paulo, eu trabalho com eventos, com pessoas. Então, eu absorvi, eu não sei se isso é certo ou errado, eu consigo, talvez não 100%, que nem você disse, fazer duas coisas, mas tem certas horas que hoje, no meu momento, eu sou obrigado a, por exemplo, encaixei vocês numa coisa que eu já estava agendado. E para mim não deixar lá e também não ficar sem observar aqui, coloquei uma caixa de som, quando eu vou aí dar uma atenção, eu estou escutando tudo que eles estão falando, eu chego aqui, eu já dou uma olhadinha rapidinho no chat, participando da maneira que eu estou podendo participar, porque eu quero me alinhar no empreendedorismo. Eu tenho uma empresa de organização de eventos, voltei de São Paulo há 15 anos atrás e abri. Eu moro no interior do Mato Grosso do Sul, numa cidade chamada Jardim, vizinha de Bonito, não sei se vocês já devem ter ouvido falar, uma cidade turística. E quando eu voltei de São Paulo há 15 anos atrás, aqui nós não tínhamos a internet. Isso que nós estamos fazendo aqui agora, essa interação via web, eu falava aqui que isso ia acontecer num futuro próximo hoje, e as pessoas, por não conhecer a internet, por não conhecer esses mecanismos ainda, eu passei muitas dificuldades, assim, por exemplo, como eu passei por golpista, por alucinado, porque eu falava coisas que aqui não existia, que eu já conhecia em São Paulo, que é a internet, os websites, essas coisas, e aqui não. Então, eu dei uma empacada no meu projeto, no meu negócio, até eu conseguir provar para as pessoas que isso aqui realmente ia acontecer de verdade. Eu fiquei um tempo empacado numa cidade pequena. Agora que eu estou começando a me reorganizar novamente, estou fazendo o UX designer, estou com uma consultoria financeira, e cada informação dessa que vocês olham, que vocês falam, que vocês observam, eu estou assimilando para que numa hora eu consiga fazer um planejamento, principalmente desse tempo aí, mas até então eu estou tentando fazer 2, 3, 4 coisas, não todas ao mesmo tempo, não consegui chegar nesse ponto que você falou de tirar dias para fazer coisa específica, estou tentando me alinhar um pouquinho de cada coisa, não sei se eu estou fazendo certo ou não, talvez não, pelo que você falou, mas hoje praticamente é impossível conseguir me planejar numa coisa exclusiva, que sempre acontece alguma coisa, esse mundo digital sempre aparece uma oportunidadezinha no meio do caminho que você quer pegar aquela coisinha para você se autocomplementar, digamos assim. E nem agora, eu tinha meus compromissos, mas quando eu descobri essas palestras ontem, hoje, segunda-feira, então eu estou tentando conciliar os dois compromissos sem perder nenhum, porque eu não queria nem deixar lá, que é meu compromisso sério, que são pessoas, e nem aqui, que é um compromisso que pode me alicerçar mentalmente em muitas coisas que podem me ser, se eu conseguir ser específico, se eu baguncei a conversa, mas é isso. Obrigado. Eu vou falar rapidamente o que é o Provi Week. O Rodrigo fecha esse passo que a gente já estourou o tempo, está todo mundo aqui. Provi Week é um evento que a gente organiza todo mês. Você provavelmente chegou aqui porque você está fazendo UX na Unicórnio e talvez tenha recebido um e-mail de Provi Week de chamada via UX Unicórnio. A Provi é uma fintech que fomenta educação, acesso à educação. Então, a gente viabiliza dinheiros para que vocês possam estudar de diversas maneiras. Tem gente aqui que é de ISA, tem gente que nunca fez nada com Provi, mesmo assim está aqui porque é um evento aberto. Todo mês a gente faz isso, às vezes são conteúdos internos da Provi, que a gente quer falar das nossas áreas, squads, produto, UX, UI, devs, muitos devs, grande parte do nosso público é dev, e também trazemos pessoas de fora para falar assuntos que a gente acha que são pertinentes para a carreira de vocês, para o desenvolvimento de vocês. A gente olha a carreira não só como empregabilidade, a gente olha a carreira como a jornada de desenvolvimento da pessoa dentro daquele momento. Então, sei lá, você está aqui, Isabela Toledo, que está aqui. A Isa era contadora. Na verdade, ela é porque ela não deixou de ser. Mas hoje ela atua como front, ela nunca foi nada da Provi. E ela está em todos os eventos porque ela entende que é um conteúdo que normalmente vai fazer diferença para ela. Tem gente que é da Provi que está aqui assistindo. A gente deixa o mais aberto possível, a gente não restringe nada, fica gravado no YouTube, todo mundo que possa assistir hoje, queira assistir, consegue. A ideia é realmente trazer um conteúdo de altíssima qualidade, com gente muito gabaritada, para entregar um conteúdo legal para vocês de graça. É sobre isso, e provavelmente você chegou por causa do UX Unicórnio, eu acho. Pode ter chegado por qualquer outra coisa, mas eu acho que foi por esse meio.
Não, cheguei por causa do IEF Unicórnio, realmente. Através da Provic me mandaram um e-mail falando sobre vocês e é muito bom, gostei bastante. Vou tentar participar todo mês. Bom, obrigado aí, Sebastião, pela participação. Então, Luísa, vou encerrar aqui, né? Agradecer mais uma vez aí o convite. Acho que foi muito rico aqui estar com vocês nesse momento. Eu gosto de falar disso, eu gosto dessa interação com pessoas de diversas áreas, né? De negócios diferentes, situações diferentes, em vidas diferentes, né? Isso é tudo muito interessante, isso agrega muito valor para a gente. Espero ter gasto aí 1h30 da vida de vocês agregando conteúdo e que seja e que a gente saia daqui com um novo hábito, né? Acho que se cada um de nós aqui sair desse papo com um novo hábito, uma nova que nem por menor que seja uma pequena rotina para gerenciar melhor nosso tempo, a gente com certeza vai ser mais feliz, vai ganhar mais dinheiro, vai ser mais produtivo, vai ter mais tempo para o lazer, para a vida pessoal, para a família, e só tem a ganhar, né? Então, obrigado pela oportunidade, obrigado pela interação do pessoal e um abraço em todos aí. E deixei aí meus contatos, entre em contato, a gente conversa, troca ideia, fique à vontade. Tá bom, gente? Beleza. Obrigada, gente. Valeu, boa noite, prazer. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Vamos nós.